dia, turminha! E aí, tudo jóia? Como é que você está? Como é que você acordou hoje? Disposto a uma nova aventura? Hoje a nossa aventura é de língua portuguesa. Isso aí, você que gosta de língua portuguesa, esse é o momento de uma aprendizagem significativa, hein? Ó, hoje a nossa aula está lá na página 124 por diante. Nós vamos relembrar o que é um conto, nós vamos relembrar o que é a poesia, o poema, e vamos falar também da vírgula, a vírgula, essa peça tão importante para que possamos falar corretamente, além de falar, escrever corretamente. Eu espero que você esteja pronto, porque vamos que vamos, porque juntos chegaremos. Meu querido aluno, minha querida aluna, que bom que você já está de pé, já tomou seu café, já está aí com o seu livro, já vestiu sua farda da escola e pronto. Professor, o senhor já tinha me dito sobre o conto, mas eu esqueci, professor, eu esqueci o que é o conto. Queridos, o conto é uma narrativa curta. A gente viu um conto na aula passada, lembra? Da história dos 3 porquinhos na real. Ali era um conto. Ah, professor, então quer dizer que a história do Chapeuzinho Vermelho também é um conto? Isso! Branca de Neve, outro conto. Ah, professor, e aquela Bela e a Fera? Outro conto, é isso aí. Esses são contos. Como é que eu sei que é um conto? Porque tem uma narrativa interessante. É uma narrativa curta, uma narrativa que tem um conflito, uma ideia, um pensamento central. E também ela é um conto de natureza de fadas, né? Um conto de fadas. Porque existe também o conto fantástico e o conto de fadas. E nesse caso, essas que nós citamos, é um conto de fadas. O conto é um gênero narrativo mais comum na tradição literária brasileira, certo? Fique por dentro. Professor, quais são as ideias do conto? Não sei se você consegue ver daí, mas olhe bem, o conto ela tem uma narrativa curta. Ela apresenta um conflito. Ele possui um mundo fantástico, um mundo de ideias onde objetos falam, onde animais fazem atributos de ser humano, fala, toma café, toma chá, passeia. Pense no conto aí de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma boneca que fala. Só pode ser um conto. Um jacaré, que é uma bruxa e que fala. Pode ser um conto? Claro que sim. E uma espiga de milho. Você entende? Monteiro Lobato, quando fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele estava fazendo um conto com a narrativa curta, né, professor? Os episódios são tão longos. Bom, mas ali já é um enredo criado para ser um programa, né? Então, possui um mundo fantástico, onde os animais e objetos fazem as coisas que são de natureza de seres humanos. Fixou? Pegou? Tá tranquilo? Beleza? Tá suci! Então vamos agora para a poesia. Professor, o que é uma poesia? A poesia ou poema é um texto poético, geralmente em versos, que faz parte do gênero literário denominado de lírico, ok? Pegou isso aí? O poema tem algumas características. Ele é realizado em versos, prevalece a estética da língua sobre o conteúdo, possui rimas e estrofes. Por isso aparecem situações impossíveis. Por exemplo, aparece aí a lua. A lua que se aproxima do ser humano. As estrelas que olham para alguém são atributos humanos também, que se vira para fazer uma declaração, uma cantada, uma leitura encantada. Você entende? Nós vamos ver uma poesia nesse instante que você vai perceber que existe ali uma rima. Não existe talvez uma situação impossível como objetos, animais, seres, coisas da natureza que são usadas de forma impossível ou possível para o agrado ou então para uma apresentação do texto, certo? Vamos que vamos! Olha aí uma representação do conto. Seu Lobo, página 124, vem? Pegue seu livro aí. Seu Lobo, vai passar aqui também, ó. Vai passar aqui no slide, então fique atento.
Seu lobo. Seu lobo, por que esses olhos tão grandes? Pra te ver, Chapeuzinho. Aí a reticências. Seu lobo, por que esses braços tão fortes? Pra te pegar, Chapeuzinho. Seu lobo, pra que essas patas tão grandes? Pra te apertar, Chapeuzinho. Seu lobo, por que esse nariz tão grande? Pra te cheirar, Chapeuzinho. Seu lobo, por que essa boca tão grande? Ah, deixa de ser enjoada, Chapeuzinho. Você percebe que no conto tem um animal que fala? Você percebeu o diálogo entre Chapeuzinho e o lobo mau? Queridos, o conto. Só que tem algumas coisas interessantes nesse conto que nós podemos pegar para a nossa aula. Por exemplo, quando a Chapeuzinho fala, seu lobo, tem uma vírgula. Não tem? Beleza, presta atenção. Tem um tracinho assim, ó. Esse tracinho aí, esse sinal, melhor dizendo, isso se chama de vírgula. Eu vou explicar na instante para que serve. Também aparece esse outro sinal. Esse o senhor já falou, professor, é uma interrogação usada para fazer perguntas. Isso, esse sinal aí. E esse outro sinal, esse eu não conheço, professor. Que sinal é esse? Isso é uma reticência, certo? Então, essa reticência e a vírgula e também a interrogação, nós iremos aprender neste instante. Calma, calma e calma, viu? Vamos aqui para um poema. O nome do poema, Oi. Oi, Dona Maria, como vai a sua tia? Oi, Dona Salomé, como vai seu pé? Oi, Dona Nazaré, dá para fazer um café? Oi, seu Lima. Agora acabou a rima. Você percebeu que teve um contexto nesse poema, curto também, e que houve uma rima? Lógico, esse é um poema que não traz algumas coisas impossíveis, como eu mencionei aqui. Mas é um poema que tem um enredo, ele se preocupa em rimar. É feito em estrofes e ele se preocupa em rimar as palavras. Maria com tia, Salomé com pé, Nazaré com café, Lima com rima. Percebeu? Pegou? Percebeu também que os sinais as quais nós mencionamos, esses sinais aqui, ele também aparece? A interrogação, a vírgula. Professor, por que é tão importante esses sinais? Porque ele dá uma clareza no texto. Imagine se eu fosse ler alguma coisa que não tenha sinais. Eu ia ler correndo, sem parar, sem descansar, sem dar uma pausa, sem ninguém entender praticamente nada. Por isso que os sinais e pontuações são importantes para que nós possamos entender o que está sendo lido e ler de forma clara. Então, turminha, para vocês entenderem a importância da vírgula, observe essa frase. E me diga onde vocês, meninas, e vocês, meninos, colocariam exatamente essa vírgula. A frase vai passar aqui, ó. Vai ser colocada aqui também na imagem. Veja aí, e onde vocês colocariam essa vírgula? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria rapidamente à sua procura. Professor, você leu muito rápido, não teve pausa. É exatamente isso que faz uma vírgula. É uma pausa com um sentido. Observe bem, eu vou colocar vírgula em dois locais. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria rapidamente à sua procura. Primeiro detalhe, quem andaria rapidamente à procura? A mulher, certo? A mulher andaria rapidamente à procura. À procura de quem? Do homem. Então, entendemos que se eu colocar vírgula aqui, eu estou valorizando o homem e colocando a mulher para ir em busca do homem, certo? Nesse sentido. Agora vamos fazer uma situação diferente. Vamos colocar vírgula depois do termo mulher, certo? Observe como muda o sentido da frase. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria rapidamente à sua procura. Quem é que andaria rapidamente? O homem. Agora o homem é que andaria rapidamente.
mas rapidamente à procura de quem? Da mulher. Vocês perceberam a importância da vírgula? Uma frase que trouxe dois sentidos porque eu mudei uma vírgula. Perceberam? É por isso que a vírgula é importante. E no seu livro aí, logo aqui embaixo da página 124, diz o seguinte: a vírgula também é usada entre o nome chamando e o restante da frase. Entre o nome chamando, ele quis dizer o seguinte, que a vírgula é colocado no vocativo. Quando você vai chamar um termo. Tipo aqui, seu lobo está fazendo uma vocação, um chamado. Essa história aqui, esse conto, seu lobo, ele apresenta um vocativo. Alguns vocativos, quando a Chapeuzinho vai chamar o lobo para fazer uma pergunta. Seu lobo, por que os olhos tão grandes? Outro aqui, seu lobo, por que esses braços tão fortes? Perceba que ela chama seu lobo, certo? E tem a segunda situação, que é a resposta do lobo. Para te pegar, Chapeuzinho. Nesse sentido, já é diferente do vocativo. Ele já apresenta uma palavra deslocada. Que não vem o caso, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. Normalmente, as palavras seguem um sentido, que é sujeito, verbo e complemento. Essa é a ordem que ela deve seguir. Mas quando, por exemplo, o verbo vem primeiro que o sujeito ou que o complemento, essa ordem foi invertida. Entenderam? Entenderam a questão da ordem invertida? Beleza, espero que você tenha entendido. Nesse sentido aqui, ó, quando o lobo responde para te pegar, Chapeuzinho, ele está invertendo, porque o sujeito dessa frase é Chapeuzinho. E ele devia vir primeiro. Entenderam? Espero que sim. Existem outras situações que usamos a vírgula, mas eu não quero encher a sua cabeça de tantas regras. Essas duas por hoje é suficiente. Vocativo, é um chamado que eu estou fazendo. E, nesse caso aqui, na inversão da ordem natural da frase. Entendido? Vamos seguir? Palavras que são escritas com S ou com Z. Para a gente dar só uma complementada no assunto. Perceba bem, tem algumas palavras que são escritas com a consoante S ou com a consoante Z. É mesmo, professor, já percebi isso, que existe e elas têm um som parecidos e eu não sei como escrever. É difícil, mas não é impossível. Veja bem, quando é que eu escrevo com a letra S? Tem diversas regras, mas eu vou dizer uma aqui para vocês, que vai deixar um pouco mais fácil. Quando vem entre vogais. Vogais, lembra que o alfabeto tem 26 letras? Lembra? Mas tem algumas vogais. As vogais são A, E, I, O, U. Você lembra, né? Aí, essas são vogais. Então, quando vier uma palavra que tenha entre as vogais, uma palavra que tem o som de Z, você escreve com S. Mas, professor, tem palavras que tem o som de Z e é escrito com Z. O livro está mostrando aí. Existe, porque existem as regras e as exceções, certo? A língua portuguesa ela é muito chata por conta disso. Ela tem muitas exceções. Ela não tem uma regra específica que vale para tudo. Ela tem muitas exceções. Nesse caso, isso aqui predomina-se mais para o S. Quando vem entre vogais e com o som de Z, se escreve com S. Ok? E também depois de tongos. Preste atenção. São duas regras importantes. Observe aqui. Casa. A. Duas vogais, S no meio, mas o som de Z. Escreve com S. Mesa. Duas vogais. Entre a vogal tem um som de Z. Escreve com S. Liso. Zu. Entre vogais tem um som de Z. Escreve com S. Riso. Entre vogais tem um som de Z. Escreve com S. Atraso. Tem um som de Z, mas você escreve com S. Piso. Professor, eu entendi. Mas tem umas palavras
que é escrito, que o livro está mostrando aí, por exemplo, que é escrito com Z e está entre vogais. Por exemplo, azar. Realmente, azar. Deu azar, certo? Outra palavra, vazio. Entre vogais, mas tem o som de Z e escreve com Z. Cozinha. Queridos, temos algumas regras para o Z também, certo? Mas eu não vou aqui descrevê-la porque ficaria uma aula muito extensa. Infelizmente, nós estamos trabalhando de forma remota e eu não posso estender tanto assim, porque senão vocês não acompanharão a aula. Mas vamos pegar apenas essa regra e a do ditongo, tá ok? Depois de ditongo se escreve com S. Ditongo, professor, o que é ditongo? Tá vendo por que eu não posso estender? Porque tem palavras que vai aumentar ainda o conteúdo da aula e nós temos poucos minutos para podermos apresentar essa aula. Vamos seguir. Perceba no seu livro que existe uma atividade na página 126 e 127. Tenta resolver essa atividade em sua casa, certo? No livro mesmo aí, e vamos ver no que dá. Use essa regra como base, mas também analise que pode haver exceções. Veja aqui, por exemplo, nessa questão aqui, ó. Assinale o que você achou, o que você observou nessas palavras em relação riso, casa, azar e buzina. Ao som das letras S e Z. Essas letras representam o mesmo som? Riso, casa, azar, buzina. Perceberam que tem uma sonoridade casa e riso, azar, buzina. Perceberam? Essas letras não representam o mesmo som? Aí você analisa. As letras que vêm imediatamente antes e depois da letra Z, elas são vogais? Sim, elas são. Mas vocês precisam responder, porque senão eu vou dar todas as respostas para vocês. Ok? Lembre de uma coisa, queridos. Se a palavra é escrita com S, quando ela é primitiva, professor, o que é uma palavra primitiva? É uma palavra que vai derivar outra, que vai dar origem a outra palavra. Casa. Se eu quiser dar uma derivação, eu posso botar casarão. Então, se a palavra primitiva foi com S, a derivada vai ser com o quê? Com S. Tá ok? Mesa. Aí eu quero dar uma palavra derivada de mesa. Mesada? Não, mesada não é palavra derivada de mesa. Ó, observem isso. Riso, risonho, risada. É com S, ó, risada. Risada. Palavra primitiva, palavra derivada. Riso, palavra primitiva com S. Risada, palavra derivada com S. Perceba bem. Atraso é uma palavra primitiva com S. Se eu achar uma derivada, se eu fizer uma derivada de atraso, atrasado, por exemplo, é com S também. Ok? Piso. Se eu quiser uma palavra derivada de piso, que é uma palavra primitiva, eu vou ter que colocar ela com S. Mesma situação para as palavras escritas com Z. Observe no quadrinho aí, ó. Esse. Azar. Azarado. Foi a palavra primitiva, azar, com R, com Z. A palavra azarado necessariamente tem que ser com Z, porque é uma derivação da palavra e, portanto, não muda. É isso aí, nós vamos ficar por aqui. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido. Infelizmente, estamos online, nós não temos como tirar as suas dúvidas pessoalmente. Mas se você tiver alguma dúvida e eu puder responder, eu estarei no privado para responder as perguntas de vocês. No mais, um forte abraço e fique com Deus.